Olá, me chamo Diego Borges, integrante do grupo 6, e foi nos designado o caso clínico sobre o vírus da hepatite C. Nosso grupo é composto por Ana Beatriz Alves, Adriele de Souza, Caroline Cruz, Caroline Kate, Diego Borges, Evelyn Luzia dos Santos, Juliana Azevedo, Mariana Souza e Sara Santos. A hepatite C, que é uma infecção viral, que causa inflamação no fígado e pode evoluir de forma silenciosa por muitos anos, sendo uma das principais causas de cirrose e câncer hepático do mundo. Nosso objetivo aqui é mostrar como o conhecimento microbiológico aliado à análise clínica e laboratorial é essencial para o diagnóstico e tratamento dessa doença. A hepatite C, que é uma doença de grande relevância em saúde pública, tanto no Brasil quanto no cenário mundial, ela é causada por um vírus que atinge principalmente o fígado, levando a um processo inflamatório que, com o tempo, pode evoluir para fibrose, cirrose e até câncer hepático, caso não seja tratado adequadamente. Um dos grandes desafios da hepatite C é o fato de que a maioria das pessoas infectadas não apresenta sintomas nas fases iniciais. Isso faz com que o diagnóstico seja muitas das vezes tardio, e quando o paciente ele descobre a infecção, o fígado já não pode fígado já pode estar comprometido por anos de inflamação silenciosa. E de acordo com recentes estimativas da Organização Mundial da Saúde, mais de 50 milhões de pessoas vivem com infecção crônica pelo vírus da hepatite C no mundo. E o mais preocupante é que cerca de 1 milhão de novas infecções ocorrem todos os anos, principalmente em países em desenvolvimento, onde o acesso ao diagnóstico e ao tratamento ainda é limitado. No Brasil, a hepatite C também representa um desafio importante. Apesar dos avanços nos programas de testagem e distribuição gratuita de antivirais pelo SUS, muitas pessoas ainda desconhecem que estão infectadas. Essa falta de diagnóstico precoce, ela contribui para a manutenção da transmissão e para o aumento dos casos graves, como cirrose e carcinoma hepatocelular. Por isso, compreender a hepatite C vai muito além dos aspectos microbiológicos. Envolve educação em saúde, prevenção, diagnóstico precoce e acesso ao tratamento. O caso que apresentaremos hoje busca justamente ilustrar essa realidade, como um episódio aparentemente simples, como uma tatuagem feita há muitos anos, pode resultar em uma infecção que se manifesta décadas depois, com consequências sérias se não for identificada a tempo. O caso é de um paciente masculino, 48 anos, tatuador, que procurou atendimento relatando fadiga intensa, náuseas e dor abdominal do lado direito. Ele nega consumo exagerado de álcool e menciona ter feito uma tatuagem há cerca de 15 anos, utilizando materiais reutilizados, o que nos leva a uma hipótese de exposição a sangue contaminado. A hepatite C, que é uma doença que se transmite principalmente pelo contato com sangue contaminado, isso significa que qualquer situação em que haja exposição ao sangue de uma pessoa infectada pode representar risco de contaminação, especialmente quando há falhas nas medidas de biossegurança. Entre as principais formas de transmissão estão transfusões de sangue antigas, realizadas antes da triagem obrigatória para o vírus, o uso de drogas injetáveis com agulhas compartilhadas e também o uso de materiais não esterilizados em procedimentos como tatuagens, piercings, cirurgias e procedimentos odontológicos. No caso apresentado, o paciente ele trabalha em um estudo de tatuagem e relatou ter feito uma tatuagem há cerca de 15 anos, utilizando materiais reutilizados. Esse detalhe é extremamente importante, pois os instrumentos perfurocortantes, como agulhas, lâminas e tubos, podem reter pequenas quantidades de sangue contaminado, o suficiente para transmitir o vírus. E o vírus da hepatite C, né, o HCV, é altamente adaptado ao ambiente sanguíneo e pode permanecer viável fora do organismo por várias horas ou até dias, dependendo das condições de temperatura e umidade. Isso faz com que, mesmo com uma contaminação mínima, possa ser suficiente para iniciar a infecção. Um aspecto marcante da hepatite C é seu período de latência prolongado, ou seja, o tempo entre a infecção e o aparecimento de sintomas. Em muitos casos, esse período pode durar 10, 20 anos, durante os quais o vírus continua se multiplicando no fígado e provocando uma inflamação crônica silenciosa. É por isso que o paciente do nosso caso só começou a apresentar sintomas clínicos muito depois da provável exposição. O vírus estava atuando de forma discreta
danificando lentamente as células hepáticas até que a inflamação se tornou suficiente para causar sintomas perceptíveis, como fadiga, dor abdominal, urina escura e icterícia leve. Essa característica, né, do longo período assintomático parece motivos pelos quais a hepatite C representa um grande desafio em saúde pública. Estima-se que mais da metade das pessoas infectadas desconheça que possui o vírus justamente porque as fases iniciais são silenciosas. E essa ausência de sintomas faz com que o diagnóstico ocorra tardiamente, quando o fígado já apresenta fibrose significativa ou até cirrose, o que caracteriza a forma crônica da doença. Portanto, o caso desse paciente é um exemplo clássico de como a hepatite C pode evoluir de maneira lenta e discreta, passando despercebido por anos até se manifestar com alterações clínicas e laboratoriais que exigem atenção. Bom, nos exames laboratoriais de diagnóstico, a gente tem uma elevação das enzimas, né? Na sorologia, a gente tem um resultado negativo para hepatite A e B, mas a sorologia para hepatite C mostra resultado reagente. Ah, e temos aí a bilirrubina elevada. No exame físico, a gente observou aí uma icterícia leve identificada pelas escleras amareladas, discreta hepatomegalia palpação. Nos exames laboratoriais, as enzimas hepáticas TGO e TGP estavam elevadas, né? Com o aspartato transaminase em 145 e a alanina transaminase em 220, né? E analisando os exames, a gente observa uma elevação importante das enzimas hepáticas TGO e TGP. Essas enzimas estão presentes dentro das células do fígado, chamadas hepatócitos, e têm função essencial no metabolismo de aminoácidos. Quando há lesão ou inflamação no fígado, como ocorre em caso de hepatite viral, essas células se rompem e liberam essas enzimas na corrente sanguínea, fazendo com que seus níveis aumentem de forma significativa. Portanto, valores de TGO e TGP elevados são um marcador laboratorial clássico de lesão hepatocelular, ou seja, de dano direto às células do fígado. No caso do nosso paciente, a TGO apresentou 145 e a TGP 220, valores bem acima do normal, o que reforça o comprometimento hepático ativo. Além disso, a bilirrubina total levemente aumentada e a presença de icterícia leve no exame físico, visível pelas escleras amareladas, indicam que já existe uma dificuldade na metabolização e excreção da bilirrubina, uma das funções principais do fígado. Outro ponto importante é o resultado reagente para o teste anti-HCV, ou seja, o teste sorológico que detecta os anticorpos contra o vírus da hepatite C. Esse resultado ele indica que o paciente teve um contato com o vírus em algum momento da vida, mas é importante destacar que isso, por si só, não confirma uma infecção ativa. Isso acontece porque o corpo ele pode desenvolver anticorpos mesmo que o vírus não esteja mais presente. Ou, em alguns casos, o vírus pode estar em fase latente, com carga viral muito baixa. Por esse motivo, após o teste anti-HCV reagente, é obrigatório realizar molecular de PCR, o que identifica diretamente o RNA do vírus no sangue. Se o PCR for positivo, confirma-se que o vírus está ativo e replicando-se no organismo, o que define o diagnóstico de infecção crônica pelo HCV. Agora, é importante lembrar que o aumento das enzimas hepáticas e os sintomas clínicos não são exclusivos da hepatite C. Existem outras causas de inflamação hepática que devem ser descartadas antes de confirmar o diagnóstico definitivo. Entre elas estão a hepatite autoimune, em que o próprio sistema imunológico ataca o fígado, a hepatite medicamentosa, né, causada por fármacos hepatotóxicos, como paracetamol em altas doses, e a hepatite alcoólica, relacionada ao consumo crônico e excessivo de álcool. Por isso, o diagnóstico clínico e laboratorial da hepatite C precisa sempre ser feito de forma integrada, considerando o histórico do paciente, os hábitos de vida, os exames bioquímicos e, principalmente, a confirmação molecular por PCR. No caso apresentado, como o paciente ele nega o uso de álcool e o consumo de medicamentos hepatotóxicos e tem histórico claro de exposição a sangue contaminado, a hipótese mais provável passa a ser mesmo uma hepatite viral C ativa, aguardando apenas confirmação molecular para o diagnóstico definitivo. Bom,
Quando analisamos o caso de forma mais ampla, a gente percebe que o raciocínio clínico nesse tipo de situação, ele segue uma linha de exclusão e confirmação progressiva. Isso significa que o profissional de saúde ele precisa primeiro descartar outras possibilidades para outras causas possíveis para os sintomas e alterações laboratoriais e só depois confirmar a hipótese mais provável com exames específicos. No caso do nosso paciente, os primeiros exames mostraram a elevação das enzimas hepáticas e bilirrubina aumentada, o que indica que há um processo de lesão no fígado. A partir deste achado, o médico ele precisa levantar uma série de hipóteses, eh, será uma hepatite viral, uma hepatite medicamentosa ou talvez uma hepatite alcoólica. Por isso, os exames sorológicos para hepatite A, B e C são fundamentais nessa etapa. Como vimos, as sorologias para hepatite A e B deram negativas, mas o teste anti-HCV foi reagente, o que nos direciona para uma infecção pelo vírus da hepatite C. Porém, antes de confirmar, é necessário considerar o contexto clínico e ocupacional do paciente, que nesse caso o trabalhador de um estúdio de tatuagem. Essa informação muda completamente a interpretação dos resultados. O ambiente de trabalho dele envolve o contato ah, frequente com sangue, instrumentos perfurocortantes, materiais que, se não forem devidamente esterilizados ou descartáveis, representam alto risco de transmissão do HCV. Mesmo que o paciente ele adote boas práticas hoje, ele relatou que há 15 anos realizou uma tatuagem com materiais reutilizados, o que se encaixa perfeitamente no padrão de infecção ativa com manifestação tardia. Então, quando juntamos o histórico de exposição, os sintomas clínicos e as alterações laboratoriais, temos um conjunto de evidências compatíveis com hepatite viral C, em fase crônica ou em reativação. Esse processo de exclusão e confirmação é uma das etapas mais importantes do diagnóstico clínico. Ele evita erros, garante precisão e mostra como a história clínica detalhada, incluindo hábitos, profissão e até procedimentos feitos no passado, pode ser tão reveladora quanto o próprio exame laboratorial. Em resumo, né, a justificativa diagnóstica desse caso ele se apoia em três pilares: o histórico ocupacional e de exposição, a presença de sintomas hepáticos específicos e os achados laboratoriais consistentes com lesão hepatocelular e infecção viral. Esses fatores juntos, eles sustentam, né, de forma lógica e progressiva o diagnóstico de hepatite C, que será confirmado nas próximas etapas pelos exames moleculares. Bom, o vírus da hepatite C ele pertence à família Flavivirides e ao gênero Hepacivírus, que é um exame de RNA de fita simples, envelopado com tropismo por hepatócitos. A infecção ela leva à inflamação crônica, podendo causar fibrose, cirrose ou até carcinoma hepatocelular. A infecção ela começa quando o vírus entra na corrente sanguínea, geralmente por meio de exposição a sangue contaminado, como no caso do nosso paciente, que teve contato com instrumentos de tatuagem reutilizados. Ao alcançar o fígado, o vírus ele se liga à superfície dos hepatócitos por meio de receptores específicos de membrana que reconhecem proteínas no envelope viral. Após essa ligação, ele é internalizado na célula por endocitose, liberando seu material genético no interior do hepatócito. O RNA viral de fita simples positiva funciona como um modelo direto para a produção de proteínas. Ele é lido pelos ribossomos da própria célula hospedeira, produzindo as proteínas estruturais e não estruturais necessárias à montagem de novas partículas virais. Com isso, o vírus usa toda a maquinaria celular do fígado para se replicar, gerando milhares de cópias que acabam por romper ou danificar o hepatócito. Esse processo de replicação e destruição celular ativa uma resposta imune constante do organismo, que tenta eliminar o vírus, mas acaba também causando inflamação e lesão hepática contínua. Ou seja, parte do dano ao fígado não é causado apenas pelo vírus em si, mas pela resposta imunológica crônica, que libera citocinas inflamatórias e atrai células de defesa, provocando uma destruição gradual no tecido hepático. É justamente essa inflamação persistente que ao longo dos anos leva ao desenvolvimento de fibrose, cirrose
e em alguns casos é o carcinoma hepatocelular, que é o tipo mais comum de câncer de fígado. Estudos eles mostram que aproximadamente 70% das pessoas infectadas pelo HCV evoluem para a forma crônica da doença, principalmente porque o sistema imunológico não consegue eliminar o vírus completamente. Os outros 30% podem eliminar o vírus espontaneamente na fase aguda, mas são a minoria. A hepatite C aguda, ela ocorre logo após o contato com o vírus, geralmente dentro de 2 a 12 semanas, e em alguns casos pode apresentar sintomas leves como febre, fadiga, náusea e icterícia. Porém, em cerca de 80% dos casos, essa fase passa despercebida. O paciente não sente nada ou apresenta sinais muito sutis que desaparecem espontaneamente. Como consequência, o vírus ele permanece ativo no fígado, replicando-se de forma lenta e silenciosa, sem causar sintomas visíveis por anos. E é por isso que o HCV raramente é identificado na fase aguda, porque na prática a pessoa não procura atendimento nessa etapa. Somente quando a inflamação e o dano hepático se acumulam ao longo do tempo é que o paciente começa a manifestar sinais e alterações laboratoriais mais evidentes, caracterizando a hepatite crônica. A diferença entre as duas fases é o tempo e a persistência da infecção. Na hepatite aguda, a infecção dura menos de 6 meses e pode se resolver espontaneamente. Já na hepatite crônica, o vírus ele permanece por mais de 6 meses, levando a um processo contínuo de inflamação e cicatrização do fígado. No caso apresentado, os resultados laboratoriais e o histórico do paciente indicam que ele já se encontra na fase crônica da infecção, resultado de uma exposição silenciosa, com o vírus agindo lentamente ao longo do. O diagnóstico laboratorial da hepatite C ocorre em duas etapas. Primeiro, né, a triagem sorológica com testes rápidos ou ELISA, que identifica anticorpos anti-HCV. Em seguida, a confirmação molecular por PCR qualitativo e quantitativo, que detecta a presença e a carga viral. Após a suspeita clínica da hepatite C, o diagnóstico ele deve ser confirmado por meio de exames laboratoriais específicos, né, que seguem uma sequência lógica, primeiro a triagem sorológica, depois a confirmação molecular e, por fim, a avaliação do grau de comprometimento hepático. O primeiro passo, que é a sorologia, feita por teste rápido pela ELISA, que detecta a presença de anticorpos de HCV no sangue. Esse exame ele indica que o paciente teve contato com o vírus, mas, como já comentamos anteriormente, não confirma infecção ativa, já que o indivíduo pode ter eliminado o vírus espontaneamente. Por isso, a segunda etapa é o exame molecular, conhecido como PCR, né, que é a reação em cadeia da polimerase, que é um teste mais específico para hepatite C. Ele vai detectar diretamente o material genético do vírus no sangue. E existem dois tipos principais de PCR que podem ser realizados: o qualitativo e o quantitativo. O PCR qualitativo, que ele vai ter a função simples, né, porém muito essencial, ele apenas responde positivo ou negativo para a presença do RNA viral. Se for positivo, ele confirma que o vírus está ativo e replicando-se no organismo. Já o PCR quantitativo, além de confirmar a infecção, mede a carga viral, ou seja, a quantidade de cópias do RNA do HCV presentes no sangue. Esse dado é extremamente útil porque permite acompanhar a resposta ao tratamento, mostrando se a carga viral está diminuindo conforme o paciente evolui. Outro exame que costuma ser realizado com frequência é a genotipagem do HCV, que identifica o tipo genético do vírus entre os 7 principais genótipos existentes. Durante muitos anos, a genotipagem era fundamental para escolher o tratamento, pois cada genótipo ele respondia melhor a determinados medicamentos. No entanto, com o surgimento dos antivirais de ação direta pangenotípicos, que atuam contra todos os genótipos, essa etapa ela perdeu importância clínica em grande parte dos protocolos atuais. Mesmo assim, ela ainda pode ser útil em casos de reinfecção ou falha terapêutica, ajudando a ajustar o esquema medicamentoso. Depois de confirmar a infecção ativa, o próximo passo é avaliar o grau de lesão e a função do fígado. Por isso, são realizados exames complementares, que envolvem tanto testes bioquímicos quanto exames de imagem.
Entre os testes bioquímicos mais importantes, a gente tem o aspartato transaminase e a alanina transaminase, que vão medir, né, a inflamação e o grau de destruição dos hepatócitos. A gente tem o GGT e a fosfatase alcalina, que ajudam a avaliar possíveis alterações nas vias biliares. A gente tem a bilirrubina, que indica a capacidade do fígado de metabolizar e eliminar substâncias, a albumina, que reflete a função de síntese proteica do fígado, e o tempo de protrombina, que avalia a capacidade de coagulação, já que o fígado também é responsável por produzir os fatores de coagulação. Quando esses exames apresentam alterações, significa que o fígado já pode estar comprometido em seu funcionamento, o que reforça a necessidade de uma investigação detalhada. Nesse ponto, os exames de imagem ganham um papel essencial. A ultrassonografia hepática é utilizada para observar a morfologia do fígado, detectando sinais de hepatomegalia, esteatose ou cirrose. Já a elastografia hepática, uma técnica mais recente e não invasiva, mede a rigidez do fígado. Quanto mais rígido o tecido, maior o grau de fibrose hepática. Essa avaliação é fundamental para determinar o estágio da doença e definir se há risco de progressão para a cirrose. Em casos específicos, quando os exames de imagem não são conclusivos, pode ser indicada uma biópsia hepática, que permite avaliar diretamente o tecido e classificar a fibrose em graus de leve e avançado. Portanto, o diagnóstico laboratorial da hepatite C não se limita apenas a detectar o vírus. Ele envolve confirmar a infecção ativa, quantificar a replicação viral, avaliar a extensão do dano hepático e monitorar a eficácia do tratamento. Esse conjunto de informações é o que permite estabelecer uma conduta terapêutica precisa e individualizada, garantindo que o paciente ele receba o tratamento adequado de acordo com seu quadro clínico e estágio da doença. Bom, uma vez que foi confirmada a infecção ativa pelo vírus da hepatite C, o passo seguinte é iniciar o tratamento antiviral adequado. Atualmente, a forma de tratamento é feita com os chamados antivirais de ação direta, conhecidos pelas siglas DDAs. Esse medicamento, que revolucionou completamente o manejo da hepatite C, eles agem diretamente sobre as proteínas do vírus, inibindo etapas essenciais do seu ciclo de replicação dentro dos hepatócitos. Em outras palavras, os DDAs impedem que o vírus se multiplique, bloqueando enzimas específicas necessárias para que eles formem novas partículas virais. Um exemplo desse tipo de medicamento é a combinação sofosbuvir com velpatasvir, que é utilizado no tratamento do nosso paciente. Esse regime ele é chamado pangenotípico porque atua contra todos os genótipos do HCV, o que significa o tratamento e aumenta a eficácia. A duração média da terapia varia entre 8 e 12 semanas, dependendo do quadro clínico, da carga viral e do estado do fígado. O acompanhamento durante o tratamento é feito com exames de PCR quantitativo, que permite avaliar a redução progressiva da carga viral até atingir o resultado não reagente, o que indica a resposta virológica sustentada, ou seja, a cura clínica e laboratorial. Quando comparamos esse tratamento moderno com os protocolos antigos, a diferença é muito grande. Até poucos anos atrás, o tratamento da hepatite C era feito com interferon associado à ribavirina, medicamentos que estimulavam o sistema imunológico de forma inespecífica. Embora pudessem eliminar o vírus em alguns casos, esses medicamentos apresentavam muitos efeitos colaterais, como febre, fadiga intensa, anemia, depressão e perda de peso. Além disso, os tratamentos eram longos, chegando a durar até 1 ano e com taxas de cura muito menores, em torno de 40 a 50%. Com os antivirais de ação direta, as taxas de cura ultrapassam 95% e o tratamento é muito mais curto e bem tolerado, o que representa um enorme avanço na qualidade de vida dos pacientes e na eliminação da hepatite C como problema de saúde pública. Além da terapia medicamentosa, é fundamental reforçar a importância das orientações de estilo de vida e prevenção, pois elas têm um papel essencial tanto na recuperação do paciente quanto no controle da disseminação do vírus. Durante e após o tratamento, o paciente ele deve evitar totalmente o consumo de álcool
já que o álcool ele potencializa o dano hepático e acelera a progressão da fibrose. Também é necessário evitar o uso de drogas hepatotóxicas, ou seja, medicamentos que possam agredir o fígado, como alguns analgésicos, anti-inflamatórios e anabolizantes, que só devem ser utilizados sob orientação médica. Em relação às medidas preventivas, a educação em saúde é fundamental. É preciso orientar sobre os riscos de contato com sangue contaminado, principalmente em locais como estúdios de tatuagem, piercing, barbearias, salões de beleza, que devem seguir protocolos rigorosos de esterilização dos materiais utilizados. Outra medida essencial é a testagem regular de pessoas com fatores de risco, incluindo parceiros sexuais e familiares de pacientes diagnosticados. Embora a transmissão sexual do HCV seja muito comum, ela pode ocorrer em situações de microlesões ou contato com sangue. A triagem rigorosa em bancos de sangue também é uma estratégia indispensável. Hoje, no Brasil, todo sangue doado passa por testes obrigatórios para hepatite C, o que praticamente eliminou a transmissão transfusional, que era comum antes da década de 1990. Portanto, o tratamento da hepatite C vai muito além da prescrição de medicamentos. Ele envolve um conjunto de medidas clínicas, laboratoriais e educativas que, quando aplicadas de forma integrada, não apenas curam o paciente, mas também interrompem a cadeia de transmissão e contribuem para a eliminação global da hepatite C como uma ameaça à saúde pública, conforme as metas da Organização Mundial da Saúde. Bom, após a confirmação da infecção ativa pelo vírus da hepatite C, HCV, o início do tratamento com antivirais de ação direta, sofosbuvir e velpatasvir, durante 12 semanas, o paciente foi acompanhado regularmente com avaliações clínicas e laboratoriais. Ao longo das primeiras semanas, os exames eles já demonstraram uma redução gradual das enzimas hepáticas, como o aspartato transaminase e a alanina transaminase, indicando que o fígado estava se recuperando e que a inflamação estava diminuindo. Clinicamente, o paciente ele já relata melhora progressiva do bem-estar geral, com desaparecimento da fadiga, melhora do apetite e normalização da cor da pele e das escleras, que antes estavam amarelados. Ao final das 12 semanas de tratamento, foi repetido o exame da PCR para RNA do HCV e o resultado foi não reagente, o que confirma a chamada resposta virológica sustentada, considerada critério de cura clínica e laboratorial. Esse termo, né, resposta virológica sustentada, ou RVS, é utilizado porque indica que não há mais detecção do vírus no sangue após o término do tratamento e durante o acompanhamento subsequente. Quando o RVS é mantida por 12 a 24 semanas após o fim da terapia, o paciente é considerado curado da hepatite C. A partir desse ponto, o acompanhamento médico passa a focar na avaliação da função hepática e na prevenção de complicações a longo prazo. Mesmo curado da infecção viral, é fundamental continuar monitorando o fígado, especialmente em casos em que já havia algum grau de fibrose antes do tratamento. O paciente ele deve realizar exames de sangue periódicos, né, como o aspartato transaminase, alanina transaminase, bilirrubina e tempo de protrombina, e se indicado exames de imagem como ultrassonografia ou elastografia hepática, para avaliar se há progressão, né, regressão ou estabilização da fibrose. No caso apresentado, o paciente ele manteve a função hepática preservada, sem sinais de progressão para a cirrose, e apresentou ótima resposta terapêutica, com um prognóstico altamente favorável. Ele foi orientado a manter hábitos de vida saudáveis, evitando completamente o consumo de álcool e medicamentos hepatotóxicos e realizar acompanhamento médico anual para garantir que o fígado ele continue funcionando adequadamente. Além disso, recebeu orientações preventivas para reduzir o risco de novas exposições. Utilizar sempre materiais esterilizados e de uso individual em seu ambiente de trabalho, já que ele atua, né, num estúdio de tatuagem. Não compartilhar objetos cortantes como lâminas, alicates, escova de dente e tesouras. E incentivar a testagem de parceiros e familiares próximos, mesmo que a chance de transmissão familiar seja baixa.
pois a prevenção sempre é a melhor medida. Esse caso ele ilustra muito bem como o diagnóstico correto e o tratamento oportuno podem mudar completamente o curso da doença. Há alguns anos, a hepatite C era vista como uma infecção crônica e de difícil cura, muitas vezes associados à evolução inevitável para cirrose e transplante hepático. Hoje, com os antivirais modernos, é possível eliminar o vírus completamente do organismo em poucas semanas, com efeitos colaterais mínimos e altíssimas taxas de sucesso. Além do benefício individual, cada paciente curado ele representa uma redução na cadeia de transmissão, contribuindo diretamente para o controle da doença na população. Isso reforça a importância da testagem em massa, da educação em saúde e da ampliação do acesso ao tratamento, que são pilares essenciais para que a hepatite C possa ser erradicada como problema de saúde pública, conforme as metas estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde para 2030. Em resumo, né, a resolução desse caso ele mostra que, com diagnóstico precoce, tratamento adequado e acompanhamento contínuo, o paciente com hepatite C ele tem excelentes chances de cura e de recuperação total da função hepática, podendo retomar suas atividades de vida com qualidade e segurança. E para encerrar, né, esse caso ele reforça como a hepatite C pode permanecer silenciosa por anos, exigindo atenção aos fatores de risco e exames preventivos. A evolução do diagnóstico dos antivirais transformou uma doença potencialmente fatal em uma condição curável. Esperamos que esse caso ele tenha mostrado a importância da integração entre o conhecimento microbiológico e a prática clínica no diagnóstico e tratamento das doenças infecciosas. Obrigado.